Aleluia. A partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Verso 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por este tempo, onde nós estamos na sua presença para ouvir a palavra do Senhor. Pai, da minha parte, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar reunido aqui na igreja com os meus irmãos, de poder também estar reunido com os meus irmãos virtualmente, aí nas suas casas. É um privilégio, Deus, é um prazer imenso. Deus, e privilégio maior ainda é poder servir ao Senhor. Pai, o Senhor conhece o meu coração. A minha alegria está em servir o Senhor em qualquer coisa, Deus. Qualquer coisa que o Senhor precisar de mim, qualquer coisa. Eu estou pregando porque eu amo pregar, o Senhor colocou este amor no meu coração. Deus, mas eu sirvo o Senhor para fazer qualquer serviço, porque o meu prazer é te servir. É uma honra te servir. Oh Deus, e a Bíblia diz que no Senhor, o nosso trabalho no Senhor não é vão, as nossas obras no Senhor para o seu reino, elas não são em vão. Então, ó Deus, eu te agradeço. Te louvo pela vida dos irmãos que o Senhor tem levantado nessa igreja também, que servem com alegria, porque servir o Senhor é uma honra. Que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, salmo escrito pelo rei Davi, e este salmo, ele apresenta um conhecimento, uma revelação de Deus, de uma forma assim tremenda, irmãos. Depois você pode ler todo o salmo. Hoje nós não vamos lê-lo, né, completamente. Depois você pode ler todo o salmo com calma, com tranquilidade na sua casa. E você vai ver que é um salmo muito rico e muito, muito bonito. É um salmo onde mostra a intimidade de um homem, né, com o Senhor. A intimidade de alguém que conhece a Deus. Davi, queridos, ele foi ungido como rei, profeta e sacerdote também. Então Davi, ele prefigurava o Messias. E o Senhor então o encontrou. A Bíblia diz que Deus falou com o profeta Samuel, essa é a história do povo de Deus, de Israel. Deus falou com o profeta Samuel que o rei Saul havia sido rejeitado por causa das suas más atitudes. Então Deus falou para Samuel assim, falou assim: olha, Samuel, eu rejeitei Saul porque eu encontrei um homem que me agrada, ele vai fazer o que me agrada. Outras versões dizem: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Está lá em 1 Samuel, eu não anotei aqui, se não me engano, capítulo 14, por ali. Então, Deus fala acerca de Davi: encontrei um homem segundo o meu coração. Lá em Atos, capítulo 13, verso 22, você também não precisa abrir, mas ali Paulo, no seu discurso, quando ele foi pregar numa sinagoga, numa cidade chamada Antioquia, então Paulo chega ali naquele lugar e quando é dada a palavra para ele, ele começa a falar sobre o Messias, e antes ele fala assim: olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que fazia tudo o que agradava ao Senhor. Então Davi era este homem que agradava a Deus, era um homem que o Senhor então olhou e encontrou alguém cujo coração estava voltado para ele. Qual é a marca de alguém que é segundo o coração de Deus? É alguém que procura fazer o que agrada ao Senhor. Então, quando alguém está procurando fazer o que agrada a Deus, esta pessoa é encontrada pelo Senhor. O Senhor, queridos, ele olhou ali Davi, quando Saul foi rejeitado, quando o rei Saul foi rejeitado, então Deus, a Bíblia diz que ele se inclina pela terra para olhar o que está acontecendo,
ele se inclina para olhar e ele então encontra Davi. E é tremendo, irmãos, porque o Senhor está vendo tudo o que acontece. Era um jovem, Davi, que quando o Senhor o encontrou, quando Deus fala acerca de Davi, eu encontrei alguém que vai fazer toda a minha vontade. Davi não era um guerreiro, Davi não era importante na sua família, Davi não era importante no meio da sociedade que ele vivia. Davi era um jovem, entre adolescente e jovem, que cuidava das ovelhas do seu pai. Então Deus falou para Davi assim: eu tirei você lá de trás das malhadas. Davi, ele ficava cuidando das ovelhas do pai dele, mas ele ficava lá nos pastos. Mas ele conhecia a Deus, ele buscava o Senhor. Então a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre a terra procurando alguém cujo coração seja totalmente dele, para que o Senhor se mostre forte para com essa pessoa. E Deus então estava lá no seu trono olhando, e ele se inclina para a terra, e ele está olhando, procurando, e de repente ele encontra um menino, 15, 16 anos talvez, um jovenzinho, lá no meio do pasto de Israel, às vezes aquele deserto, irmãos, aquela terra cheia de pedra, com as poucas ovelhas, ele cuidando das ovelhas, ele encontra um menino, mas Deus para o seu olhar sobre aquele menino, porque havia algo de diferente nele. Sabe o que havia naquele menino? Um coração que desejava Deus. Havia naquele jovem um coração, e ele então dedilhava ali a sua harpa, diz que a Bíblia que ele tocava bem, e ele ficava ali dedilhando a sua harpa, e talvez cantando, irmãos, eu não sei o que ele cantava, vocês podem imaginar comigo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele ali dedilhando a sua harpa, e cantando e adorando a Deus, sozinho, sem ninguém ver. Quando vinha um leão para pegar uma ovelha, ele enfrentou o leão, matou o leão. Quando veio um urso para pegar a ovelha, ele enfrentou o urso, tendo vitórias ali no anonimato, ninguém sabia disso. Quando ele vai para enfrentar quando Davi vai enfrentar Golias, Saul fala para ele: você é muito jovem, você é inexperiente, como é que você vai enfrentar esse guerreiro gigante? E ele fala: fica tranquilo, quando o leão veio, eu matei o leão, quando o urso veio pegar uma ovelha, eu também matei o urso. Esse gigante será como um deles, alguém que estava acostumado a vencer na sua intimidade com Deus, no anonimato, alguém que ninguém via, que ninguém conhecia, que ninguém valorizava. Mas Deus viu aquele menino e Deus o amou e o valorizou e falou assim: este rapaz, este homem vai fazer toda a minha vontade. Então Davi, que escreveu esse salmo, era alguém que conhecia a Deus. Nas suas meditações, nos seus louvores, o desejo dele de conhecer a Deus fez toda a diferença na vida desse menino, desse rapaz, desse jovem, o desejo dele de conhecer a Deus. Então, a gente vê por esse salmo como ele fala coisas tão lindas e profundas. Alguém que conhecia a Deus além do seu tempo, os seus contemporâneos não tiveram a revelação que Davi teve. Davi falou assim: Senhor, quando Davi pecou e errou feio, nós sabemos, conhecemos a sua história. Quando Davi errou muito feio, ele escreveu um salmo, o Salmo 51, ele falou assim: Senhor, sacrifícios e ofertas o Senhor não quer, se o Senhor quisesse, eu te daria. Um sacrifício agradável, o Senhor é um coração compungido. Então Davi tinha a revelação que não eram obras de religiosidade, que não eram ofertas materiais ou rituais que iriam satisfazer a Deus. O que Deus queria era um coração arrependido. E Davi então se arrependeu diante do Senhor pelo seu erro. Mas tudo isso aconteceu depois, quando Deus o encontrou, ninguém o conhecia. Então Deus teve que falar para ele assim: olha, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu, mas eu sei que tem lá um jovem que me ama e ele é segundo o meu coração e ele vai fazer toda a minha vontade. Talvez você hoje é jovem, talvez você hoje seja já um senhor, eu não sei, você está achando que ninguém te vê, que ninguém te conhece, mas eu quero dizer, Deus está te vendo. E se você tem um coração disposto ao Senhor para fazer toda a vontade de Deus, pode ficar preparado, porque Ele vai usar a sua vida para transformar a sua família, Ele vai usar a sua vida para transformar os seus amigos, Ele vai usar a sua vida para pregar o Evangelho. Deus será exaltado através daqueles que têm o coração totalmente voltado para Ele. Então, este homem escreveu esse salmo. E a primeira coisa muito aqui tremenda, está no versículo 1, ele fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Então nós vemos aqui um Deus que nos conhece. E Ele nos sonda e nos conhece. Veja que Davi, o salmista, não está perguntando: Senhor, será que o Senhor me conhece? Será que um dia o Senhor vai me conhecer? Será que se eu fizer algo importante, o Senhor vai... Não, Deus conhece. Ele sonda e conhece cada um. Deus sonda, e isso é proposital. É uma atitude de Deus, proposital. É um ato da vontade de Deus. Ele sonda, ele observa. Ele observa. Como eu disse aqui um pouco antes, no Salmo 113, versos 5 e 6, Salmo 113, ele diz assim: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Então o Senhor ele é proposital, Ele quer conhecer você, Ele tem esta vontade de entender o que se passa na terra. Saiba que Deus te ama e Deus te conhece, conhece tudo. É um ato da vontade de Deus, Ele observa para te conhecer. Deus nos conhece, irmãos, nas coisas simples. Olha só, Ele diz assim: tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Tremendo, né, irmãos? Versículo 2, sabes quando me sento e quando me levanto. Deus sabe que você agora está sentado aqui. Deus sabe que eu estou de pé. Deus sabe que você talvez na sua casa esteja deitado no sofá. Deus sabe. Umas coisas simples, umas situações corriqueiras do dia a dia. Deus sabe. Deus sabe, irmãos. Ele te vê, Ele te enxerga, Ele sabe o que está acontecendo com você nas coisas simples, mas também nas situações mais profundas. Olha aqui o outro trecho do versículo 2. De longe percebes os meus pensamentos. Então, Deus sabe se eu estou sentado, se eu estou de pé, se eu estou fazendo algo, se eu estou trabalhando, se eu estou descansando, mas isso aí eu e você podemos saber. Estou vendo que ninguém está trabalhando aqui, a não ser o Rafael, que está lá de pé, mexendo na câmera, está trabalhando, e os irmãos que estão lá na mídia, eles agora estão trabalhando. Mas sabe que você está aí tranquilo, está descansando o seu físico, prestando atenção na palavra. Deus sabe, e eu também consigo saber isso. Mas a Bíblia diz aqui: de longe percebes os meus pensamentos. Então Deus sabe as coisas mais simples, corriqueiras, e Deus também conhece as coisas profundas, aquilo que vai dentro do seu pensamento, aquilo que está no seu coração, aquilo que angustia a sua vida, aquilo que te preocupa, aquilo que te faz feliz, todas as circunstâncias que talvez você não saiba como vai lidar. Deus sabe tudo aquilo que se passa com você neste exato momento. Diz aqui que a palavra nem chegou na língua e o Senhor já sabe o que eu vou falar. E Davi, ele diz assim: tal conhecimento é para mim muito profundo, é difícil até de entender, está muito além do meu alcance, é maravilhoso demais. Todos os nossos caminhos, a parte B do versículo 3, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Então aqui Davi está fazendo uma afirmação: todos os meus caminhos são bem conhecidos pelo Senhor. Deus conhece tudo, querido. Caminhos, já vai além de você estar sentado ou estar de pé. Caminhos vai por onde eu e você andamos. Caminhos aqui, no sentido bíblico, vai por onde nós estamos conduzindo a nossa vida. Caminhos aqui fala por as atitudes que nós temos também no decurso. No decorrer da nossa vida, atitudes que temos como homens, mulheres, jovens, como pessoas de Deus. Aqui os caminhos, diz que Davi então, ele chega a esta conclusão: olha, todos os meus caminhos te são, veja bem, não é apenas conhecidos, eles te são bem conhecidos. Então Deus conhece todos os seus caminhos. Deus sabe quanto tempo você passa na rede social. Deus sabe quanto tempo você fica jogando na internet. Deus sabe quanto tempo você fica estudando. Deus sabe quanto tempo você fica tomando banho. Deus sabe tudo, irmãos. Todas as coisas, todos os nossos caminhos são bem conhecidos pelo Senhor. Então, irmãos, indo para o segundo tópico, não há como escapar desta realidade. No versículo 7, o salmista diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia
fugir da sua presença. Então veja que ele faz afirmações. A afirmação é: tu me sondas e me conheces. Aí ele descreve todo o conhecimento de Deus. E depois ele fala: para onde eu poderia escapar do Senhor? O Senhor está em todo lugar. E aí a continuação do Salmo, ele vai falando: se eu for para tal lugar, o Senhor está lá. Se eu for para tal canto, o Senhor está. Se eu for para o fundo do mar, o Senhor está. Se eu me esconder na escuridão, a escuridão é luz. Então ele fala: todo lugar o Senhor está. Ele conclui também que não tem para onde escapar da presença do Senhor. E ele fala: o Senhor põe sobre mim a sua mão. Então fala do cuidado de Deus. Fala, meu irmão, da bênção deste cuidado de Deus. Mas também, irmãos, fala de algo que nós podemos imaginar que traga talvez algum desconforto para nós. Há alguns anos atrás, vários anos atrás, teve um chaveiro que foi chamado para fazer um serviço num cofre de um supermercado. E ele foi, então ele entrou no supermercado, entrou juntamente com o seu chefe, eram 2 chaveiros, entrou junto com o chefe e entrou o segurança do supermercado, junto, no cofre, e o cofre estava fechado. Aí houve uma situação lá, ele abriu o cofre, mas aí o segurança, juntamente com o seu chefe, precisaram buscar uma ferramenta ou alguma coisa, e ele ficou sozinho, com o cofre aberto, cheio de dinheiro. E aí estava sozinho, com o cofre aberto, cheio de dinheiro, ele pegou um pouquinho, falou assim: só um pouquinho, né? Não vai fazer diferença. Então ele se apropriou de um pouquinho de dinheiro. Então, faz muitos anos, eu acho que ele não imaginava que havia um circuito de TV vigiando ele ali. Então depois ele foi preso, porque na sala de segurança o cofre estava sendo observado. E ele foi pego na saída, chamaram a polícia e ele foi preso. E ele era cristão. Aí depois apareceu dando entrevista, pedindo perdão para a igreja dele, para a família, porque ele tinha envergonhado, né, a sua família e a sua igreja. É triste, né, irmãos? Mas, se não tivesse uma câmera de TV ali, o Espírito do Senhor está ali, está vendo. O Espírito do Senhor está nos vendo, irmãos. Isso deve trazer em nós um temor. Isso deve trazer em nós, além da alegria, de saber que o Senhor cuida de nós e que nada do que nós estamos passando está oculto aos olhos do Senhor, nenhuma luta que você está tendo, nenhuma dificuldade que você está tendo, nenhuma guerra que você está travando, nada disso está desconhecido diante de Deus. Deus conhece tudo que nós passamos. Isso é bom, irmão. Sabe por quê? Porque Ele então cuida de nós, Ele nos protege. Por outro lado, há 2 lados dessa moeda, dessa verdade. Ao outro lado dessa verdade é que nós também devemos ter temor diante do Senhor. Temor, irmãos, nas nossas conversas, temor naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, temor nas situações que nós vivemos, aonde nós estamos colocando a nossa vida, de que maneira estamos caminhando. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas e eu e você não podemos escapar dessa realidade. Você não pode escapar dessa realidade. Então o salmista diz: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia ir? Um lugar que o Senhor não tivesse? Não existe. Não tem como. Né? Então, lá no final do Salmo 139, no versículos 23 em diante, 23 e 24, a conclusão aqui desse Salmo é uma oração. E muitas vezes, irmãos, eu achava engraçado, porque tem algumas orações que não têm sentido, né? Uma vez eu vi um irmão orando assim, ele pegou um copo de água e falou assim: Senhor, fluidifica esse elemento. Mas a água já é um fluido, irmão, não tem sentido se orar para a água virar um fluido. Vocês concordam comigo? Né? Então, se fosse gelo, talvez, né, para derreter o gelo. Mas a água já, então, eu falei assim, não tem sentido. E se você olhar para esse salmo, o Davi, ele fala assim, olha, primeiro versículo, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Aqui no versículo 23, aí ele faz uma oração. E nessa oração ele pede para o Senhor, Senhor, aqui versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas
inquietações. Mas, irmãos, se ele já falou que Deus sonda, que Deus conhece, que a palavra não chegou na boca dele ainda e Deus já sabe. Deus sabe quando ele senta, quando ele levanta, quando ele trabalha, quando ele descansa. Deus de longe já percebe os pensamentos dele. Então por que ele está orando algo que ele afirma que já existe? Por quê, irmãos? Então aqui o Espírito trabalhou comigo e me mostrou que este coração de Davi era um coração que desejava ser sondado pelo Senhor. Ele não tinha medo de ser sondado e conhecido por Deus. Pelo contrário, ele desejava que o Senhor sondasse a sua vida. Ele tinha um desejo, sabe por quê? Porque o versículo 24 nos responde isso. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Outra tradução diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o desejo de Davi era que o Senhor o sondasse para ajudá-lo a corrigir a rota. Amém, irmãos? Então, qual é a característica do homem de Deus, da pessoa que agrada a Deus? É a pessoa que está constantemente diante do Senhor, com o desejo de ter a sua rota, o seu caminho corrigido por Deus. Os seus caminhos podem estar ofendendo a Deus de alguma forma. Você já parou para pensar que o seu caminho, que as suas atitudes podem estar ofendendo a Deus? Você já parou para pensar que de repente o Senhor pode estar chateado, ofendido com uma ou outra questão que você fez ou deixou de fazer? Você já parou para pensar, então, que o Senhor, que conhece todas as coisas, conhece o seu pecado, o pecado que neste momento, talvez Satanás esteja aí buzinando no seu ouvido, dizendo, está vendo aí você, Deus te conhece, Deus não te ama, Deus te rejeita. Eu quero dizer, essa voz é mentirosa. A voz do Espírito nunca diz que Deus te rejeita. A voz do Espírito diz, está vendo a minha palavra? Se arrependa, porque eu vou corrigir você, eu vou te ajudar, eu vou te levantar. Eu não desprezo o quebrantado, eu não afasto o abatido, pelo contrário, eu estou aqui para curar a sua vida, para sarar o seu coração, para libertar você desse vício, para libertar você desse pecado. Tão somente deseje a minha presença, deseje ser transformado por mim. Abra o seu coração, se arrependa, porque eu vou te levantar. Esta é a voz do Espírito. Se você está ouvindo qualquer coisa diferente disso, não dê ouvidos. A Bíblia diz que há muitas vozes neste mundo, mas a voz do Espírito ela não te lança fora, ela te acolhe para transformar a sua vida e a sua história. Amém, irmãos? É maravilhoso servir esse Deus. Então aqui Davi, ele tinha esse desejo de ser guiado pelo caminho eterno. Guiado, irmãos. Ele queria ser instruído em todas as áreas da sua vida. O caminho eterno inclui as atitudes dele. Claro, como nós vemos aqui, Senhor, vê se tem alguma atitude que te ofende. Mas quer que eu diga algo para você, irmãos? Algumas faltas de atitude também ofendem a Deus. Porque de repente Deus chamou você para viver uma realidade, e se nós não vivemos aquela realidade, nós estamos ofendendo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, irmãos, um mau caminho, ele desagrada a Deus. Um caminho mau. Não basta que o Senhor conheça que eu esteja num caminho mau. Não basta que o Senhor saiba que talvez uma ou outra atitude possa estar ofendendo a Ele, porque Deus conhece todas as coisas. Quando Davi percebeu isso, então ele fez uma oração, ele desejou, falou assim, Senhor, que o Senhor então sonde mesmo o meu coração. Que o Senhor prove os meus pensamentos, que o Senhor veja se há em mim algum caminho mau, veja se alguma atitude minha ofende ao Senhor e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno fala de atitudes, o caminho eterno fala por onde eu e você conduzimos a nossa vida, o caminho eterno fala por propósito de vida. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o desejo de Deus para você? Qual é o desejo de Deus para a sua família? Qual é o caminho, irmãos? Então nós começamos a entender que o Senhor, Ele começa a nos dirigir por caminhos. E é tremendo. Então eu estava lembrando de um dia que eu estava orando até aqui na igreja, há um tempo atrás, e eu passei uma situação, e eu falei assim, Senhor, eu não gostaria de reagir assim. Então houve uma situação, e eu reagi mal. Eu errei, eu reagi mal.
eu fiquei irritado, algumas coisas desse tipo. Eu falei assim, Senhor, então Deus falou comigo claramente, falou assim, Marcelo, você precisa estar imune a estas coisas. Quando acontecer isso, você precisa continuar agindo da mesma forma que você é. Você é uma pessoa assim, você é desse jeito. Então, haja da maneira como eu te fiz. Não dê vazão à sua irritação, aos seus sensos de justiça ou à sua vingança. Não. Você precisa agir dessa forma. Então, eu fiquei firme, irmão, fiquei amém. Aí eu estou lá, de repente aconteceu de novo aquela situação, e eu fiquei firme, e eu continuei na minha, continuei de boa, continuei tranquilo, caminhando, e Deus dando vitória. De repente, irmãos, um belo dia, quando eu vi, as situações estavam acontecendo, quando eu vi, eu já tinha perdido a direção de Deus, já tinha voltado aos meus erros antigos. E eu chorei, aquele dia eu chorei, falei, Senhor, o Senhor já tinha falado comigo, para eu não fazer isso, para não sucumbir diante dessa dificuldade, mas Deus, eu nem percebi, eu falei, Deus, eu nem percebi quando eu errei. Eu queria que o Senhor me perdoasse, o Senhor me perdoa, Deus. Eu quero acertar de novo. Deus falou assim, não, vamos lá, então vamos renovar, vamos de novo, então eu vou te explicar. É assim, faz assim. Né? Deus é bom, né, irmão? Se fosse eu falo assim, quer que eu desenhe para você entender? Deus não, Deus foi misericordioso. Falou assim, não, Marcelo, vai lá, você vai conseguir. É assim, dessa forma. Então, eu corrigi de novo o meu rumo e eu estou caminhando naquilo que Deus tem pedido para mim. Às vezes, irmãos, Deus falou com você e você começou bem, mas perdeu o rumo. Às vezes Deus falou com você e você nem obedeceu. Deus falou para você, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Não faça tal situação. De repente Deus falou com você e você nem percebeu. De repente Deus falou para você ser mais carinhoso com a sua esposa. Talvez Deus tenha falado para você ser mais carinhoso com o seu filho. Eu gostei de ver que a esposa olhou para o marido agora e falou assim, está vendo? Deus falou. Olha Deus falando aí. Aproveita, irmão. Né? De repente Deus falou para você respeitar mais o seu marido. Agora os maridos estão olhando para as esposas aí, ó. Situações da vida e nós às vezes não prestamos conta e não damos atenção a uma ou outra coisa, mas aqui Davi, qual era a atitude que diferenciava Davi a ponto de Deus olhar para Davi e falar assim, eu achei alguém que vai fazer minha vontade. Irmãos, vocês conseguem ver comigo essa cena? Deus, pastor Paulo, sentado no trono dele, ele se inclina, o seu trono está nas alturas, mas ele se inclina para ver o que está acontecendo. E de repente ele começa a ver um jovenzinho lá no meio de um pasto, ninguém está vendo, ele está sozinho naquele pasto com as ovelhas. Mas então ele está ali com a sua harpa, e ele está louvando a Deus, ele está dedilhando, e ele está ali adorando a Deus, ele está meditando nas coisas de Deus, ele está buscando a Deus, ele está admirando as obras do Senhor. Irmãos, eu creio que Deus ele vai usar uma igreja que o admire. Eu acredito que Deus vai usar uma igreja que tenha a capacidade de olhar para Ele com olhos apaixonados. Eu estava conversando com o Andrei, por telefone, assim, pelo celular, e de repente começou um chorinho. Eu falei, que choro é esse, Andrei? É Elisa? Ele é Elisa, pastor. E a gente estava mexendo aqui no som, na mesa, de maneira remota, ele lá no hospital, e eu aqui. E ele falando comigo, de repente, ele parou de falar comigo, irmãos. E ela começou a chorar, eu fiz alguma coisa errada, e ele falou assim, não, a Bruna está trocando a fralda. E ficou olhando de lado, assim, então eu fiquei olhando no celular, mas eu só vi o lado do Andrei, assim. Porque ele estava olhando com uma cara de bobo, irmãos. Para a bebezinha, para a Elisa. Sabe, assim, apaixonado, admirando. Irmãos, nós precisamos ter um coração que seja capaz de admirar a Deus. A hora que eu estava vindo para cá hoje, tinha um pôr do sol tão lindo, irmãos. E eu olhei aquele pôr do sol e eu admirei o Senhor. Eu falei assim, Deus. A hora que o pastor Paulo falou que quando você vê o sol brilhando, é o poder de Deus que sustenta o sol. Quando você vê as estrelas, é o poder de Deus. Amado, é a capacidade de admirar ao Senhor pelas suas obras, de admirar o Senhor que se despiu da sua glória, que abandonou a sua glória para nascer num lugar pobre, numa família pobre, ser colocado numa manjedoura. Nasceu pobre, querido, nasceu sem
sem pompa, sem nada. Estava ali, né, num lugar que ninguém sabia, mas havia uma festa no céu. E apareceu uma multidão de anjos dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Amém, irmãos? Então as coisas às vezes são diferentes daquilo que nós vemos. A capacidade de admirar a Deus, de se alegrar em Deus, de então perceber que o Senhor conhece a minha vida, conhece os meus caminhos, conhece as minhas lutas, conhece os meus pensamentos. Ele sim me guarda, é muito bom ser guardado por Deus. O Senhor proteger a minha vida, proteger a minha família é maravilhoso, faz parte do seu amor e do seu cuidado de Pai. Mas mais tremendo, melhor, mais maravilhoso é ser dirigido por Deus para acertar o alvo, para acertar o caminho que está proposto, o caminho eterno da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É maravilhoso quando nós então temos este coração totalmente voltado a Deus, para que Ele nos ensine, para que Ele nos corrija e para Ele então nos guiar, para este caminho eterno. E o caminho eterno, irmãos, começa com uma decisão, nos dias de hoje, depois que Jesus morreu e ressuscitou. O caminho eterno é este. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho eterno, irmãos, é Jesus. Jesus é o caminho. A primeira coisa que nós precisamos é entregar a nossa vida ao Senhor. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, só Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então precisamos ter uma aliança com Ele. Começa por aí, Ele é a porta. Aí em João também ele diz, eu sou a porta. Jesus é o pão da vida. Jesus é o caminho. E é por Ele que nós precisamos ir até Deus, conduzir a nossa vida. Deixar que Ele então nos sonde e nos dirija, para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Imitar a Jesus. Como Paulo escreveu aos Filipenses, tende em vós o mesmo pensamento, né? A mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas se despiu, se tornando servo, se tornando homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós precisamos então ter este coração de obediência, de nos humilharmos, de nos despirmos da nossa arrogância, do nosso orgulho, nos humilharmos e deixar Deus trabalhar em nós. Amado, o chamado dessa noite do Senhor para nós como igreja, é um chamado, irmãos, para desejar essa sondagem maravilhosa do Senhor. Você deseja que Deus sonde o teu coração? Você deseja que os seus caminhos sejam corrigidos, a sua rota seja corrigida? Você gostaria que o Senhor, então, pudesse atuar na sua vida? Porque uma coisa é certa, já está dito, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Isso é fato. Esta é uma realidade espiritual. Isso já acontece. Você não precisa pedir para o Senhor sondar. Mas você pode dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me sonda. Eu sei que o Senhor me conhece. Então, Deus, pode vir. Deseje isso. Deus, eu desejo. Eu desejo que o Senhor me olhe. Eu desejo que o Senhor venha, conheça os meus caminhos. Eu desejo que o Senhor conheça os meus pensamentos. Deus, eu desejo profundamente que o Senhor venha agora e tenha liberdade de corrigir a minha vida. Veja se há em mim algum caminho mau. Veja, Senhor, se em mim há alguma coisa te ofende. E guia-me pelo caminho eterno. Guia-me até Jesus. Leva-me até Ele. Eu quero ser parecido com Ele. Senhor, me ajuda a entender estas coisas. E este coração, meu irmão, este coração vai atrair o Senhor. Um coração que deseja esta sondagem vai atrair o Senhor. E quando o Senhor então olhar para você, Ele vai começar a liberar palavras, vai começar a liberar a sua bênção, vai começar a trazer direção sobre a sua vida. E eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Amém? Quem quer ser sondado pelo Senhor? O Senhor já te sonda, irmãos. Quem deseja isso? Quem deseja? Quem deseja, Senhor, toca na minha vida.
Acha, Deus. Vê se tem alguma coisa em mim que ofenda o Senhor. É uma palavra forte. Eu sei que é uma palavra muito forte. Se nós estamos ofendendo a Deus, mas muitas vezes estamos ofendendo o Senhor. E eu quero colocar aqui, irmãos, a minha máscara, porque eu quero estar perto de você aí. Para poder orar aí embaixo, perto de você. Estou com saudade desse púlpito aqui, irmãos. E orar pertinho de você. Pastor Paulo, pode subir, por favor? Aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça e fala se você realmente quer que o Senhor sonde o teu coração. Se você deseja, fala assim, Senhor, eu estou aberto para que o Senhor mude a minha história. Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, veja se há algo que te ofende. Deus, em nome de Jesus, veja se em mim algum caminho te ofende, alguma palavra, alguma atitude, alguma falta de atitude, talvez um comodismo, talvez uma indiferença, ofenda o Senhor. Deus, eu quero viver para Ti, se o Senhor me sonda, isto é uma verdade, eu sei que o Senhor sonda e me conhece. Então, Senhor, eu quero desejar isso. Eu quero desejar para que o Senhor mude a minha história. Deus, eu quero desejar como Davi desejava. Ele reconheceu que o Senhor sabia todas as coisas. Ele reconheceu que o Senhor sabia estas coisas. Mas ele desejou que o Senhor o sondasse, não apenas para conhecer, mas para ajudá-lo. Meu irmão, não se conforme apenas com o conhecimento de Deus acerca da sua vida, mas conte com a ajuda dEle. Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para transformar o teu coração, Ele está aqui, querido, para tocar em você, para dirigir as suas decisões, para te ajudar, para esclarecer, para revelar o Senhor Jesus, para revelar a sua palavra. Ele está aqui. Ele deseja mudar a sua vida. Esta é a ideia, irmãos, que nós temos diante do Senhor. Que Ele possa sondar. Quando o pastor Paulo ministra uma canção, esteja orando, meu irmão. Se você precisa tomar uma decisão difícil, querido, em relação à sua família, em relação às suas finanças, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda, Deus vai te dar a direção. Se você precisa de forças para abandonar um pecado, para abandonar um vício, fala, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu estou passando essa luta, o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe, então me ajuda, guia-me pelo caminho eterno, Senhor, conduza a minha vida por um caminho que te glorifique. Meu irmão, você não está sozinho neste mundo, você e eu precisamos entender que não estamos abandonados, que não estamos sozinhos. O Senhor, Ele constantemente nos olha, Ele se inclina do seu trono e Ele vê a nossa angústia, a nossa dor e a nossa luta. Se você tem o desejo de acertar, se você tem o desejo de conduzir o seu caminho pelo caminho eterno, então esta oração precisa fazer parte da nossa vida. Senhor, sonda-me. Conhece, Senhor, os meus pensamentos, prova-me, ó Deus, vê se em mim há algum caminho mau, veja, Deus, se há alguma atitude que te ofende. A última coisa que nós devemos fazer como igreja é ofender o nosso Salvador. Ele é o amor da nossa vida, Ele é o maravilhoso Rei, Ele é o nosso querido Deus, Ele é maravilhoso. Como é que eu e você vamos ofendê-lo sem nos preocupar com isso? Não. Meus irmãos, eu tomo cuidado para não ofender a minha esposa. Eu tomo cuidado com as minhas atitudes, para não ofender as minhas filhas. Eu tomo cuidado, querido, como pastor desta igreja,
para não ofender os irmãos. E eu sei que você também toma cuidado para não ofender as pessoas na rua, para não ofender os seus colegas de trabalho, para não ofender os seus familiares. Nós tomamos cuidado com isso. Quanto mais com o nosso Deus, por que não prestamos atenção nestas coisas? Mas eu quero desafiar você a falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho que te ofende, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, queridos? Você não está sozinho, você que está na sua casa, você não está sozinho, o Senhor está com você. Deus está com a sua família, Deus te ama, Deus quer te ajudar. Ele nos ama e Ele quer nos ajudar. Amém, irmãos? Essa era a diferença de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que desejava ser dirigido pelo Senhor. Errou muitas vezes, mas todas as vezes que ele foi repreendido, através de um profeta, através do próprio Deus, todas as vezes que Davi foi repreendido, nós vemos na história ele se humilhando, ele se arrependendo, e ele então caminhando na direção que o Senhor dava a ele. Esta é a chave da nossa vitória: nos arrependermos e buscarmos o Senhor, para que Ele receba a honra, para que Ele não seja ofendido, mas que seja louvado e adorado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.